Olá a todos inscritos do canal Uivos, me chamo Eva e é com muito medo que decidi compartilhar essa experiência horrível que eu e meu filho tivemos com essa criatura maligna chamada lobisomem. Eu tenho certeza que quem se transforma nessa fera mora aqui na cidade e conhecia muito bem a rotina do meu filho. A criatura planejou o momento certo para atacar. Moro numa cidade pequena com pouco mais de 30 mil habitantes no interior de São Paulo. Mas na minha infância e adolescência eu morava em Minas Gerais. Sempre tive muito medo de criatura sobrenatural, pois cresci ouvindo os mais velhos contando relatos, principalmente sobre lobisomem. No entanto, nunca imaginei que fosse viver esse terror com essa criatura. Em 2012, meu filho iniciou os estudos na faculdade. A prefeitura cedia o transporte, pois a faculdade era na cidade vizinha. Ele pegava o ônibus na rua de cima de casa, por volta das 17h50, e retornava por volta das 23 horas. Do ponto de ônibus até nossa casa é pouco menos de 5 minutos de caminhada. O bairro onde eu moro fica ao lado da pista, que leva a outras cidades, e depois dessa pista tem um grande canavial. Por ser um bairro bem antigo, a maioria dos moradores são idosos, e sempre achei aqui assustador durante as noites. Enquanto todos os outros bairros da cidade têm movimento à noite com barzinhos e lanchonetes e muitos jovens nas ruas, aqui é um silêncio total. A partir das 17 horas não se vê ninguém transitando. É difícil passar até carro. Então, quando meu filho saía para a faculdade, eu também me trancava dentro de casa, pois ficava sozinha até a hora dele voltar. Tínhamos um combinado. Ele descia pontualmente do ônibus às 23 horas. Então, às 23 horas e 3 minutos, eu abri o portão para ele entrar. Assim, ele não precisava ficar batendo, uma vez que o portão era inteiriço de ferro e a fechadura estava quebrada. Numa noite de inverno daquele ano, eu estava sentada na sala assistindo TV e tomando um café, pois estava muito frio. Faltava pouco para ele chegar da faculdade. Fui até o quarto e coloquei uma touca para sair lá fora. A ventania estava intensa e gelada. Olhei no relógio e era 23 horas e 1 minuto. Enquanto eu me aproximava da porta, ouvi meu filho esmurrando o nosso portão. Ele batia várias vezes seguidas, rápido e forte, e gritava: "Mãe, abre o portão! Mãe, abre o portão!" Eu gelei na hora, pois ele nunca tinha tido essa atitude de esmurrar o portão. Logo eu tive um pensamento horrível, que algum bandido estava perseguindo meu filho. Abri a porta rapidamente e corri. Ele continuava esmurrando e gritando: "Abre, mãe, abre!" Eu, toda me tremendo de apavoro, comecei a abrir o portão e perguntando: "O que foi, meu filho? O que está acontecendo?" Ele entrou me empurrando para dentro, saiu me puxando para dentro de casa e falou: "Lobisomem, mãe, lobisomem!" Eu fiquei paralisada, quando ouvi um estouro bem forte no portão. Meu filho trancou a porta da sala rápido, pegou a mesa e empurrou contra ela. Ele verificou as janelas dos quartos e voltou para me abraçar. O lobisomem estava dando pancadas muito forte no portão, estremecendo até o muro. Ficamos um bom tempo paralisados, ouvindo os cachorros latindo e aquela criatura lá fora tentando arrombar o nosso portão. Meu filho me disse que ele desceu do ponto de ônibus e quando olhou para o outro lado da rua, onde tem um terreno baldio da prefeitura, ele viu no mato um par de olhos vermelhos lhe encarando. Ele pensou que era uma assombração, então saiu correndo em disparada. O lobisomem só não o alcançou porque um carro vinha passando na rua. Acreditamos que a fera recuou se escondendo e logo em seguida partiu em perseguição atrás do meu filho. Foi questão de 1 ou 2 minutos que salvaram a vida dele. Depois desse acontecido, ficamos muito espertos. Evitamos sair à noite. O horário da faculdade foi trocado para tarde. De vez em quando ainda ouvimos cachorros latindo enlouquecidos nas madrugadas. Eu acredito que esse lobisomem ainda vive aqui e eu tenho muito medo. Esse foi o meu breve relato com essa fera. Boa noite. Meu nome é Saulo e tenho uma história tenebrosa da minha família para contar. Quando conto isso a amigos, muitos não acreditam, pensam que é zoação minha, mas não é. Foi um caso sério e verídico. Bom, tudo aconteceu mais ou menos na década de 40, no sertão de Sergipe. Minha avó se chamava Dona Helena, era amaziada com meu avô Zé Rita. Eles tinham uma penca de filhos, tudo escadinha, todo ano nascia um. E Dona Celinha era vizinha de sítio da minha avó. Ela era uma mulher dos seus 40 anos, muito bonita, até bem cuidada,
pois exercia a profissão de parteira, e quando era solicitada para fazer um parto de alguma mulher rica da cidade, ela ganhava um bom dinheiro. Ela era também madrinha das crianças e comadre da minha avó. Segundo minha mãe nos conta, as duas eram muito amigas, compartilhavam até segredos. Uma vivia na casa da outra, mas o que minha avó nem desconfiava é que meu avô Zé Rita tinha um caso com Dona Celinha, e que os dois estavam armando para fugirem juntos. Nesse meio tempo, minha avó engravidou novamente, e meu avô ficou muito bravo, pois claro, iria atrapalhar os planos dele de fugir. Então, ao que se sabe, meu avô foi até a amante e adiou a fuga, e isso deixou Dona Celinha furiosa. Ela começou a agir diferente com minha avó, até o ponto de cortar de vez a amizade, e minha avó inocente não sabia o motivo do afastamento de sua melhor amiga. Não demorou muito, coisas estranhas começaram a acontecer no sítio. Primeiro foi um ataque ao galinheiro. Dias depois os cachorros sumiram. E depois os porcos morreram. Todos foram encontrados despedaçados. Em algumas noites, meus avós acordavam com alguma coisa lá fora correndo por todo o quintal e arranhando a porta e forçando as janelas. Logo perceberam que se tratava de um lobisomem. Por mais que ali não tinha relatos até então, sempre tem a primeira vez. Fora esse lobisomem que estava rondando o sítio, outras coisas estranhas começaram a acontecer também. Teve uma madrugada que a casa foi fortemente alvejada por muitas pedras. Logo em seguida, as crianças ficaram doentes, todas ao mesmo tempo, levando a minha avó ao desespero total, pois não entendia o que estava acontecendo. Não aguentando mais tanta perturbação, ela procurou uma senhora que morava lá, que fazia rezas e até feitiços. Minha avó foi até ela e relatou tudo o que estava acontecendo. E a mulher fez umas coisas lá, a qual eu não sei, e revelou para minha avó, que era sua comadre Celinha, que estava fazendo vários feitiços para minha avó enlouquecer e perder o bebê, e também seus outros filhos. E que minha avó logo saberia o motivo dessa rixa da sua ex-comadre. E também lhe alertou, para que quando ela descobrisse o motivo, não tivesse pena e nem tentasse interferir, pois todos colhem o que plantam. Minha avó voltou para casa muito assustada e triste com essa revelação, e não comentou nada com meu avô. Um dia depois, meu avô estava voltando da roça para casa. Era por volta das 18 horas. Um animal muito estranho o cercou na estrada. Aquilo saiu correndo atrás do meu avô, que chegou em casa colocando os bofes para fora. Segundo ele contou, o bicho estava acocorado no meio do mato e pulou atrás dele. Quando ele se virou, viu um bicho que tinha metade do corpo igual um porco e a outra metade igual um macaco, e a cabeça era igual a de cachorro. A criatura era muito grande e forte, e partiu para cima dele. Ele correu muito, e em certo momento o bicho chegou muito perto dele e deu uma mordida em sua panturrilha, ou como meu avô dizia, deu uma dentada em sua batata da perna. A dor foi surreal, ele soltou um grito. Nisso, o bicho parou de correr atrás dele e ficou parado, só observando. Meu avô chegou em casa com a perna sangrando. Minha avó o socorreu colocando ungüentos. Ele ficou dias sem poder andar, e o tal lobisomem continuava rondando o sítio todas as noites. Minha avó voltou na casa daquela senhora pedindo ajuda, pois a situação estava piorando e ela já estava no final da gravidez. Tinha medo que algo pior acontecesse. E a senhora lhe falou que sim, ia acontecer algo pior ainda, mas que minha avó mantesse a fé em Deus, porque depois que tudo acabasse, sua vida ia voltar ao normal. E repetiu que ela não tivesse pena do que ia acontecer. Uns dias depois, meu avô já estava melhorzinho e decidiu voltar a trabalhar, pois tinha muitas bocas para sustentar, e as crianças continuavam doentes, mesmo tomando os chás e remédios fornecidos por aquela senhora. Minha avó contava que era uma sexta-feira. Ela já estava começando a sentir os incômodos do parto. As crianças estavam todas murchinhas e tristes pelos cantos. Deu a hora do meu avô chegar do serviço e nada. Minha avó começou a ficar preocupada, pois já havia escurecido. Ela trancou bem as portas e janelas e ficou ali dentro de casa com os filhos. Passou um bom tempo e nada do meu avô chegar. As crianças já tinham ido até dormir, e ela continuava esperando ele chegar. De repente o silêncio lá fora foi interrompido por sons de roncos de porco. Mas eram roncos bem grossos e fortes. Nem os porcos do mato roncam daquele jeito. Minha avó foi até a janela ver do que se tratava, e viu um animal tenebroso em seu quintal. Um porco muito grande, todo preto, com os olhos vermelhos, e tinha duas presas grandes que ficavam para fora da boca.
Era um porco com pelagem igual de macaco e suas orelhas eram iguais de cachorro. Era realmente uma encarnação do mal, pois animal igual não existe. A criatura estava furiosa, destruiu a cerca, o galinheiro e o chiqueiro. Aquilo cavava o chão jogando terra para cima. E fazia sons horríveis, ora roncava, ora uivava. As crianças acordaram com todo aquele barulho lá fora, e minha avó disfarçou e tentava tranquilizá-los. A fera se aproximou da casa e começou a forçar a porta. Minha avó pedia silêncio para as crianças, mas a porta não era tão forte, a qualquer momento cederia. Ela começou a ouvir a voz do meu avô, que vinha correndo e gritando: "Vai embora, filha da peste, deixa minha família em paz!" De repente, só se ouviu o galope do bicho. Ela olhou novamente pela janela, mas não conseguia ver muito. Via apenas meu avô, que vinha correndo, mancando da perna e segurando sua lanterna. A fera correu de encontro a ele e pulou em cima. Os dois rolaram no chão, a poeira subiu, e minha avó só escutava os barulhos da fera mordendo e rasgando meu avô. Os gritos de dor e pavor dele eram terríveis. Ela chorava e gritava pedindo socorro, mas não tinha vizinhos por perto. Então, num ato de desespero, ela abriu a porta e saiu na varanda. Viu a criatura, que era metade porco e metade macaco, sair arrastando meu avô pela perna para dentro da mata. Meu avô ainda gritava por socorro e ajuda, e dizia: "Me solta, Celinha, pelo amor de Deus, me solta!" Então minha avó entrou dentro de casa e trancou a porta. O desespero dela e das crianças era grande. Assim que o dia amanheceu, ela saiu lá fora e viu o chão de terra sujo e o rastro indo para a mata. Ela correu atrás de ajuda. Alguns homens ali da região entraram na mata, mas não acharam meu avô. Outros diziam que minha avó estava louca e que nada daquilo tinha acontecido. Minha avó ficou dias esperando o retorno do meu avô. Ela foi ficando triste e debilitada. A senhora ia sempre lá no sítio ajudá-la e também ajudou no parto, que foi um milagre devido ao estado de saúde da minha avó. Minha avó não se conformava que o meu avô tinha tido um caso com sua comadre e que a mesma tinha feito feitiço contra ela e até mesmo um pacto para se transformar num lobisomem só para destruir sua família. Minha mãe nos conta que por anos a fio, minha avó foi motivo de chacota por causa dessa história. Diziam que ela era uma mulher que foi abandonada pelo marido e teria ficado louca. Mas minha mãe e meus tios garantem que é um caso verídico. Esse foi o relato tenebroso da minha família. Muito obrigada. Bom, meus amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem e comentem para ajudar o canal a crescer. Um forte abraço a todos e até a próxima!